This call is now being recorded. Ok, vamos aqui responder um mini simulado de legislação extravagante. Vamos aqui à nossa primeira questão, onde ele cobra uma questão falando aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bacana, pessoal? Então é o seguinte, aqui eu decidi colocar o assunto para facilitar, caso você venha a depois, posteriormente à aula, verificar o artigo referente ao que a gente estudou, beleza? Para quem não sabe, a Lei 8.069 é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, essa lei, tá certo? Esse artigo a gente vai trabalhar a parte criminal do ECA, vai do artigo 225 ao artigo 224B. Bacana? Então, vamos aqui à nossa primeira questão, pessoal. Questão recente de 2021. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de um ato infracional ou inexistindo uma ordem escrita da autoridade judiciária, é um crime cuja pena é. Pessoal, as bancas, elas estão cobrando muito a questão das penas, tá certo? Deixa eu só conferir aqui rapidinho a câmera, que desligou, beleza? Rapidinho. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, perfeito aí. Como eu vinha falando para vocês, as bancas, elas surpreendem. Então, algumas questões, elas costumam cobrar a questão das penas. Então, é muita questão de decoreba. Mas, pessoal, existe um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente? É quando, por exemplo, um policial ou alguém, ele priva a criança ou adolescente da liberdade dele e vai fazer a apreensão daquele adolescente sem estar em flagrante de ato infracional. Por quê? Porque o adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional. Quando a pessoa tira essa liberdade, apreende o adolescente sem que ele esteja em flagrante ou não existindo ordem de autoridade, é um crime previsto no ECA? Sim. Onde a pena desse crime é uma pena de quê, professor? De detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza? Gabarito dessa questão, letra C. Professor, é pura decoreba. Bacana? Vamos aqui à questão número 2, onde ele foi de 2021, cobrando a parte criminal também. Tá certo? Vamos lá. Ainda dentro do artigo 225 ao artigo 224B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, pessoal. Segundo a Lei 8.069, constitui crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Entretanto, de acordo com a referida lei, a posse ou o armazenamento dessas fotografias, de vídeos ou outras formas de registro não constitui crime quando esses materiais. Vamos lá, pessoal. Será que é crime quando você tem armazenado dentro do seu celular imagens fotográficas, vídeo ou qualquer outro tipo de registro que tenha cena de sexo explícito, pornográfica, que envolve criança e adolescente? Sim, é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se você tem dentro do seu registro, tá, aquele vídeo, mas você tem com a finalidade de comunicar, levar até a polícia o conhecimento da polícia, só o momento que você sai, tá, e leva até o policial para comunicar, não é crime. Se você tem armazenado aquelas fotos com a finalidade de chegar e comunicar às autoridades competentes a ocorrência daquela conduta criminosa, tá? Quando essa comunicação, logicamente, ela é feita por agente público no exercício das suas funções, não vai ser crime. Então, gabarito dessa questão, letra B de bola. Bacana? Ó, letra B de bola. Bacana? Então, qual é aqui a situação? A regra é que se você armazena vídeos de fotografia com cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente, é crime. Se eu tiver armazenado, eu sou policial e eu tenho armazenado no meu celular somente com a finalidade de comunicar à autoridade competente sobre a ocorrência daquele crime,
Então, aquela situação, aquele período, aquele curto período que eu tenho armazenado só para levar até o conhecimento do juiz ou do delegado, não é crime. Bacana? Então, nesse caso, não constituirá crime quando acontecer essa situação que eu disse para vocês. Essa questão caiu aqui recente, 2021, para soldado da PM do Pará, tá? Isso aí. Vamos aqui à questão número 3. Recentemente, ó, 2020, caiu na Prefeitura de Monte Alegre, do Rio Grande do Norte. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está aparecendo na minha imagem aí? Opa, está aparecendo sim. Tá? Atualiza aí. Pessoal, está aparecendo na minha imagem aí para vocês? Tá aparecendo na imagem. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime. Vamos lá. O que é que vocês marcaram nessa questão? O que é que seria crime? Professor, vamos supor que eu sou um pai da criança, ou alguém que tem a responsabilidade sobre a criança. E aí, eu vou submeter aquela criança ou adolescente a um vexame, a um constrangimento. Porra, é crime? Pessoal, é crime. É crime, sim, previsto no ECA. Ó, submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, tá? A vexame ou a um constrangimento. É um crime, sim, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aqui ver as outras alternativas. Deixar a autoridade competente, mesmo com justa causa, de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente. Não. Professor, se tem uma situação que eu vou ter que liberar a criança ou adolescente, né? Quando a gente toma conhecimento de uma ilegalidade da prisão. Vamos supor que o juiz teve conhecimento que foi ilegal a prisão daquele adolescente. Nesse caso, pessoal, e aí? Nem que tenha justa... Aliás, mesmo com justa causa, será que seria crime? Não. A ilegalidade é quando ele faz essa apreensão, tá? Sem justa causa. E não é com justa causa. Então, aqui seria sem justa causa. O crime é se ele fizer essa, deixar de liberar a criança sem justa causa. Esse é o crime. Não é com justa causa. Deixar o policial responsável por apreender a criança ou adolescente de fazer a comunicação à autoridade judiciária e à família do apreendido após 24 horas. Vamos lá. Na verdade, o crime está em quando o policial, quando ele é responsável pela apreensão, ele deixa de fazer essa comunicação, pessoal, né, imediatamente, não é após 24 horas. Tem que ser comunicado imediatamente essa prisão, essa apreensão. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente de até 16 anos de idade. Não é de até 16 anos de idade. O adolescente ele vai até é menor que 18 anos, tá? Completou 18 anos já é adulto. Então não é até 16 anos de idade não. Então, por exemplo, um adolescente lá com 17 anos, se você vende, expõe a vídeos que tenha registro de cenas de sexo envolvendo adolescente, é crime. Tá? Não é até 16. O ECA, ele trata o adolescente quando ele tem 12 anos completos até os 18. E criança, até 12 anos incompletos. Isso seria criança. Bacana? Então, a única que é crime aí perfeito, de acordo com o estatuto, é a letra C, quando a gente submete uma criança a um vexame ou a um constrangimento. Vamos aqui à próxima questão, pessoal. Questão número 4, 2020, recente, também falando de crimes. Cai muito sobre isso, tá, pessoal, nas leis extravagantes. Bacana? Vamos lá. Sobre os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O que vocês marcaram na quarta questão? Os crimes praticados contra a criança e o adolescente sempre se consumam através de atos
comissivos, errado. Pode ser também consumados por parte omissiva. Como assim, professor? Para você praticar um crime contra a criança, você pode praticar mediante uma ação ou também por condutas omissivas. Não necessariamente ele sempre vai se consumar através de condutas comissivas. Pune-se com a pena de reclusão quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pessoal, tá correto? Quem é o cara que fotografa, que filma, registra cena de sexo explícito ou pornográfica, tá sujeito à pena de reclusão? Com certeza. Com certeza. Já é o gabarito, tá? Isso aqui cai demais em prova. Percebe-se que é repetitivo pelas bancas, né? Bacana? Vamos lá. Constitui mera infração administrativa submeter criança sob sua vigilância ao vexame. Acabamos de estudar numa questão anteriormente que submeter uma criança ao vexame ou a constrangimento não é infração administrativa, e sim é um crime. Foi até a questão passada. Aqui, ó, que era a letra C. Tá vendo como é importante a gente resolver questão? Por quê? Porque são repetitivos. Aumenta-se a pena de 2/3 se o agente comete o crime para fins de veiculação na rede mundial de computadores. Tá errado, tá, pessoal? Esse item. Vamos lá. Então, a única que é correta, letra B. Bacana? Vamos lá, questão número 5. Também ainda sobre os crimes, ó, muitas questões de crime. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui crime vender, fornecer ou entregar à criança ou adolescente os seguintes itens, exceto, então ele quer o que não é crime, quando a gente entrega à criança. Será que quando eu entrego à criança bebidas alcoólicas é crime? Será que quando eu entrego arma, munição explosiva é crime? Será que quando eu entrego fogos de artifício capaz de provocar um dano físico é crime? Sim. Professor, aí eu vou deixar uma palhinha para vocês. Fogos de artifício que não causem dano físico, que tenha baixa lesividade, não é crime. O crime é quando você vende, por exemplo, entrega uma criança fogos de artifício que provocam graves danos físicos. Bacana? Entregar à criança produto capaz de causar dependência também é crime? Com certeza. Professor, e se eu entregar preservativos sexuais é crime? Não. Não tem essa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Próxima questão ainda sobre os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A conduta de submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância a um vexame ou um constrangimento. Olha lá de novo, pessoal. De novo essa questão. De novo. Vamos lá. Essa aqui eu acho que eu quero que vocês respondam sozinhos. Vamos lá. De novo. Entregar, aliás, submeter uma criança que está sob sua guarda, vigilância, autoridade, ao vexame ou constrangimento, configura o quê? Acabamos de ver isso daqui. Vamos lá, todo mundo respondendo. Vamos participar da aula. Constitui o quê, pessoal? Crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É repetitivo. Tá vendo como é repetitivo, professor? Com certeza. Vamos aqui uma outra questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é crime o ato de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, publicar, divulgar fotografia, vídeo ou outro registro que tenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Para efeitos do crime previsto nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva. Pessoal, essa questão sempre cai em prova, tá? Olha lá. Cena de sexo explícito ou pornográfica. O que é que significa esse conceito que tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? O que é que seriam essas cenas de sexo explícito ou pornográfica? Questão boa. O que é que seria esse conceito de cena de sexo explícito ou pornográfica? Seria uma criança ou um adolescente praticando uma atividade sexual explícita, mostrando
Será que é somente real ou pode ser simulada também? A grande cereja do bolo está aí. Essas atividades podem ser tanto reais quanto também uma simulação, tá? Ou, professor, é só um vídeo mostrando os órgãos genitais de uma criança ou do adolescente. Não é nada demais, só um vídeo. Também entra, também é considerado cena de sexo explícito ou pornográfica. Então, basta exibir os órgãos genitais, uma fotografia, já é o suficiente para caracterizar o crime. Bacana? Qual é a finalidade dessas fotos? Tem que ter uma finalidade para fins primordialmente sexuais. Então, gabarito dessa questão, letra E, de escola, tá? Questão boa, ela cobrou o conceito de o que seria cena de sexo explícito ou pornográfica. Questão boa. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, questão número 8. Dos crimes do ECA, artigo 225 ao 224, que é muito importante em prova. É considerado crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma à criança ou adolescente arma, munição, explosivo. Como a gente já viu, não tem erro, né? Então, se é entregue para uma criança armas, né, munições e explosivos, é um crime previsto no ECA que a gente já viu. Bacana? Corretíssima essa questão aqui. Ó, fornecer sucos, o que tem a ver? Anunciar peça teatral, filme, com indicação dos limites de idades a que se recomendem. Não, não é crime isso aqui, tá? Geralmente, quando é questão de indicação de limite de idade, é infração administrativa, não é crime. Beleza? Ó, vender fogos de estampido ou de artifício com reduzido potencial incapaz de provocar dano físico. Como eu falei para vocês, se o fogo de artifício ele é incapaz de provocar dano físico, então não é crime. Se ele tem capacidade de provocar dano físico e é vendido, aí sim tem-se o crime. Show, pessoal. Gabarito letra A, tá dessa questão? Observe que as questões, elas são repetitivas. Muda o concurso, porém, as questões são repetitivas. A questão número 9. O fato de o sujeito armazenar em seu aparelho celular foto de uma cena pornográfica envolvendo criança. E aí? O que acontece com ele? É crime, né, pessoal? O armazenamento de foto pornográfica. Lembra que eu falei? Se o cara é agente público, policial, e ele está armazenando temporariamente, só o tempo dele levar para conhecimento da autoridade policial, aí não é crime. Mas se você tem fotos, cuidado, né? Armazenadas em seu aparelho celular, de cenas pornográficas envolvendo criança, é um crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Cuidado com isso daqui. Bacana? Próxima questão. Questão número 10. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. De novo, muda o concurso, mas a pergunta é a mesma. E aí, professor? Submeter criança ou adolescente que está sob sua guarda, a vexame ou a constrangimento é o quê? É um crime com pena de quê? Aqui é quando ele se submete a vexame ou constrangimento. Será que isso aqui é reclusão ou detenção? Pessoal, isso aqui é a pena de detenção. Pode procurar aí, vá lá no Google. Vão no Google, digitem Lei 8.069 e procurem lá. Pena, qual é a pena de quem submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a um vexame ou um constrangimento. O Google é a mãe. Coloca lá e você vai achar aqui, tenho certeza, esse crime. Você vai ver que essa questão do vexame e do constrangimento é um crime que tem sujeito à pena de detenção. Beleza? Vamos lá, questão número 11. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico. E aí, pessoal?
De novo essa questão, né? De novo. Vender fogo de artifício que causa dano potencial é crime? Sim. Com exceção daqueles que têm reduzido potencial. E aí? É crime ou não é? É crime, né, pessoal? A gente já viu isso aqui em uma outra questão. Fiquem atentos só ao detalhe que os fogos que têm reduzido potencial, eles não são considerados crimes quando é vendido. A próxima questão, questão número 12. Não, cuidado, ó, não constitui crime, né, previsto na Lei 8.069, não constitui crime. Vamos lá. O que é que não é crime aqui? Corromper ou facilitar a corrupção de um menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzi-lo a praticá-lo. Errado, é crime sim. Isso aqui é o crime de corrupção de menores. Como assim, professor? Corrupção de menores é o crime do 244-B. É o crime que mais cai em prova. E já adianto, concurso da PRF e Polícia Federal, fiquem atentos com esse crime, tá? Por quê, professor? Porque no concurso da PRF é cobrado o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Você tem que saber muito, até porque você vai lidar com criança ou adolescente, situações que envolvem criança ou adolescente durante o seu período como policial. Você tem que saber o que é um conselho tutelar, entendeu? Para que serve um conselho tutelar? Quais são as ocorrências que é necessário? Será que chama o conselho tutelar ou não? Por isso a importância de cobrar essa lei no concurso. E já adianto para vocês, concursos de carreiras federais, esse crime do 244B cai. E muito, certo? Que é isso aqui, corrupção de menores. Esse crime aqui, ele é um crime de natureza formal. Como assim, professor? Crime de natureza formal? É, crime de natureza formal. Ou seja, ele só se consuma com a conduta. Ele se consuma já com a conduta. Não é necessário. Por exemplo, o que, é que seria corromper a criança, o adolescente? Você vai lá, chega no adolescente e diz assim, cara, vamos ali roubar um supermercado. Ele vai lá e corrompe a criança ou o adolescente para se juntar com ele para os dois cometerem o roubo. Entendeu? Isso é o quê? É um crime previsto no ECA. Corrupção de menores. Professor, é necessário que ele venha a consumar o roubo? Não. Por quê? Porque o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244B, ele é crime formal. Ele não necessita que tenha realmente o resultado material, que seria o roubo. Basta ele corromper a criança ou o adolescente. Se ele conseguiu corromper para tentar ali roubar ou praticar o crime, já está consumado o crime. Ele já vai responder. Certo? Então, muito cuidado. Isso aqui é crime, sim. Ele quer uma alternativa que não é o crime. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pessoal, nós resolvemos uma questão dessa, não resolvemos não? Hoje? Confirma aí comigo. O cara priva a liberdade da criança ou do adolescente. Ele apreende a criança em flagrante de ato infracional, né? Ou inexistindo ordem escrita. Será que é crime ou não é isso aqui? Será que eu privar a criança da sua liberdade, procedendo à sua apreensão em flagrante de ato infracional, será que isso aqui constitui crime? Ou não constitui crime? A questão é boa. Segura aí. Vamos lá. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual é crime. Vender à criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pessoal, isso aqui é crime? Sim, isso aqui é crime, pessoal. Por que vocês marcaram letra D?
Ele quer uma alternativa que não é crime. Não é crime. Não é crime quando você prende uma criança procedendo sua apreensão em flagrante de ato infracional, tá? Ele está em flagrante. O crime é quando você apreende uma criança sem ela estar em flagrante e sem ordem ou sem ordem escrita. Entendeu? Cuidado, pessoal. Ele quer uma alternativa que não constitui um crime. Quando você prende uma criança, se ela está em flagrante de ato infracional, não é crime. Entendeu? Agora, se você priva a criança da sua liberdade, prendendo ela, apreendendo ela, sem ela estar em flagrante, aí seria o crime. Quer ver, ó? A gente até resolveu uma questão dessa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que era a primeira. Ó, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, proceder na sua apreensão sem estar em flagrante. Aí é crime sujeito à detenção. Aqui, ó, na nossa questão aqui, que a gente está resolvendo, ele está dizendo que não é crime quando você faz a apreensão da criança, mas ela está em flagrante. Se ela está em flagrante, não é crime. O crime é sem estar. A apreensão sem estar. Entenderam por que a letra B é o gabarito? Deu para entender agora, pessoal? Ah, agora sim, né? Tranquilo? Pessoal, vocês um dia vão dizer, porra, é tão bom quando a gente estuda uma matéria, e aí quando a gente tem contato com aquela matéria, aí quando é cobrado no edital, aí você, opa, eu já estudei essa matéria com o professor Muniz, com os professores do vetorial. Cara, é uma sensação tão boa que você tá tranquilo, pô. E o cara que nunca estudou, ai meu Deus, é muita coisa. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, esse edital é o gigante. É, meu amigão, se você se preparou antes, você não vai passar por essa situação. Porque quem se prepara com antecedência sofre menos. Entendeu? Sofre menos. Então, se você está sendo treinado agora, a resolução de questões, você vai chegar na hora da prova, você vai detonar. Você vai detonar. A gente estuda com tranquilidade, pessoal. Vamos lá, próxima questão. Agora eu trouxe para vocês, ó, questões tipo Sebrasp. Questão recente do concurso do Departamento Penitenciário, o DEPEN, tá? Concurso muito bom também, beleza? Foi uma questão de 2021. E aí, para vocês entenderem, já se acostumando com o método Sebrasp, né? O Sebrasp, ele é uma banca que geralmente faz os concursos federais. DEPEN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né? Delegado de Polícia Federal. Então, é uma banca que é de certo ou errado. Porém, se você errar uma questão, você perde uma certa. Beleza? Então, vamos aqui responder. Agora a gente encerrou as questões envolvendo ECA e a gente vai entrar nas questões agora envolvendo crime de tortura. Beleza? Vamos lá. Com base na legislação especial, quando ele fala legislação especial, é a lei, né? Julgue o próximo item. O crime de tortura, ele é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Certo ou errado? Eita porra. Tá vendo como por isso que o Sebrasp é foda? Por isso que é foda, cara. Essa banca eu aplausos pra essa banca. Eita, eita. Pessoal, uma questão simples envolvendo lei de tortura. Pessoal, essa questão tá certa. Professor, mas tá certa por quê? Presta atenção. O STF, ele declarou inconstitucional
você iniciar, quando você pratica, por exemplo, um crime de tortura, declarou inconstitucional, iniciar em regime fechado. Ou seja, a lei de tortura diz que quem comete crime de tortura teria que iniciar em regime fechado. E isso é a lei que diz. Porém, o STF, ele declarou isso inconstitucional. Porém, não foi revogado lá da lei, ainda continua, não foi passado aquele tracinho assim, ó. Tá lá, valendo. Porém, segundo o STF, seria inconstitucional aquilo ali. Porém, pessoal, a banca cobrou uma situação sua, se você sabe o que está escrito na lei. Ele está pedindo com base na legislação. Na legislação realmente fala isso aqui, ó. O crime de tortura é inafiançável, devendo o condenado por esse crime iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Correto? Segundo a legislação, sim. Se ele perguntasse de acordo com os entendimentos, estava errado. Cuidado, pessoal. Eu estava vendo os comentários dessa questão. A galera. Aquela velha questão que você perdeu, pessoal. Estava fazendo a prova, perdeu. Vai te rebaixar 1000 posições. É aquela velha questão. Se você não for esperto, você vai perder essa questão na prova. Beleza? Crime de tortura, segundo a lei de tortura, né? Lá na lei diz que você vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, segundo a legislação especial. Porém, a gente sabe que existe uma decisão do STF que declara inconstitucional iniciar a pena em regime fechado. Porém, ele está pedindo com base na lei, então vamos o que está na lei. Tá vendo a importância de estudar a letra da lei? Tá vendo a importância? Pois é. Vamos aqui à próxima questão. Questão 14. Aqui a banca FGV agora. Com relação ao crime militar de tortura, assinale a afirmativa incorreta. Essa questão, pessoal, foi da PMCE 2021, tá? O último concurso. Alguém que lembra dessa questão? Pois é, foi do último concurso da PM. Ó. Com relação ao crime militar de tortura, assinale a alternativa incorreta. O sargento que presencia a tortura de um outro militar por um cabo e nada faz para impedi-lo, praticará o crime militar de tortura, incorrendo no mesmo tipo penal e pena que o cabo em coautoria. Pessoal, tá errado essa questão. Por quê? Esse item, né? Quando a gente fala de tortura, são situações diferentes. O cara que vê o outro, que é o B, torturando o C, o B está torturando o C, tá? O cara que está torturando, ele tem uma pena sujeita à reclusão. Porém, o cara que está só observando e não faz nada, se omite, aqui é o que se omite. Omissão. O cara que viu e não fez nada, omissão, a pena dele é sujeita à detenção, tá? São penas diferentes, porque são crimes diferentes aqui, nesse caso. Tá dentro da lei de tortura? Tá, mas um é na forma omissiva e outro na forma comissiva. Se o cara que está praticando a tortura é reclusão e o cara que se omitiu é sujeito à pena de detenção. Então, quando ele fala que vai incorrer no mesmo tipo penal e pena que o cabo, tá errado, porque o cabo pratica uma pena, um crime sujeito à pena de reclusão, e o cara que olha e não faz nada na tortura, ele está sujeito à pena de detenção. Beleza? Então, o gabarito dessa questão, letra A, como ele quer a alternativa incorreta, está aqui perfeitamente. Beleza? A Juliana ficou aqui, falou do STF, né? É assim mesmo, Juliana, tá? É assim mesmo. Nada como a gente responder questões para a gente ir tirando as dúvidas. A gente tem que se acostumar com esse tipo de entendimento. Beleza? Atualmente, para a lei, o que vale é o entendimento do STF. Porém, como a gente está resolvendo questões de prova, e ele foi bem explícito. Bom, segundo o que está no papel. O que está no papel é uma coisa, só que a realidade é outra. A lei, ela perguntou com base na lei. Então, com base na lei é o que está escrito, certo?
mesmo a gente sabendo que não é utilizado. Ok, pessoal? Vamos aqui ver aqui os outros itens. O bem jurídico protegido no crime de tortura é a dignidade da pessoa humana, visto que, olha lá a conjunção causal, ó, que este tipo penal, ele visa proteger tanto a integridade física quanto psíquica do ser humano. Perfeito. Pessoal, olha que ponto importante. O crime de tortura, ele protege tanto a integridade física quanto a integridade psicológica. Eu já vi uma questão do Sebrasco cobrando dizendo assim: o crime de tortura necessariamente deixa vestígios, tá certo? Ele vai deixar alguma marca. Sabe por que está errada essa afirmação? Porque existe uma tortura psicológica também. Não é necessariamente uma tortura, ela deixa só marcas físicas. Beleza? A ação penal no crime militar de tortura será sempre incondicionada. Perfeito. Crime de tortura, ação pública incondicionada. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Perfeito. Tortura inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Se da prática do crime militar de tortura resultar lesão grave, a pena aplicada será de reclusão de 4 a 10 anos. Perfeito. Se você pratica tortura e dessa tortura que você praticou gerou lesão grave, ou também se gerar a morte, né, da pessoa, aí é o que a gente chama de tortura qualificada. O que é uma tortura qualificada? É aquela tortura em que o patamar da pena ela muda, tá? Por isso, como ele quer incorreta, gabarito letra A. Bacana? Vamos aqui à próxima questão de uma outra banca. O FMT, mas também recente, foi cobrado na PM Militar de Mato Grosso. Tá? Vamos ver aqui como o que essa questão cobrou. A lei 9.455 define o crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação da vítima ou de uma terceira pessoa. Segundo as disposições legais acerca desse tema, aquele que se omite, ó, outra questão de omissão. O cara que se omite, pessoal, qual é a pena dele? Que eu falei para vocês. O cara que se omite, qual é a pena dele? Detenção ou reclusão? Vamos lá, coloca aí no chat. O cara que se omitiu, a pena dele é de detenção, pessoal. Detenção, ó. Detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Questão 16. Isso aqui caiu na prefeitura de Jijoca do Ceará, 2019. Constitui crime de tortura constranger alguém, empregando violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tortura, você vai praticar um crime que emprega violência, que emprega grave ameaça. Vai causar sofrimento físico ou mental, como eu falei para vocês. Com qual objetivo? Porque quando eu falo tortura, tem que ter um objetivo. Será que quando eu pratico tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, é tortura? Sim, é uma das espécies. Torturar para obter uma ação criminosa por parte da vítima também é crime? Sim, você tortura forçando aquela pessoa a praticar um crime. Em razão de discriminação racial ou religiosa também, se você tortura uma pessoa por causa da raça ou da religião, é crime. Então, praticamente as alternativas aqui, A, B e C, elas estão corretas. Beleza? Não tinha reparado na D, né, Jefferson? Realmente, ó. A, B e C estão corretas. Então, ela é a mais correta. Beleza? Então, você tinha que observar esse detalhe aí. Próxima questão, questão número 17. Segundo dispõe a Lei 9.455, constitui crime de tortura, exceto. Vamos lá, o que vocês marcaram na questão 17?
Ele quer um item que não é crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação. É tortura? Sim. Constranger alguém com emprego de violência com o objetivo de provocar uma ação de natureza criminosa. Tá? Acabamos de ver na questão anterior. É crime, sim, é tortura. Constranger alguém com o fim de obter, aliás, causar sofrimento físico por causa da raça e da religião. É tortura. Submeter alguém que está sob a sua guarda, empregando violência como forma de castigo pessoal, também é tortura. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, aí não é tortura não, tá, pessoal? Tá? Para a lei de tortura não entra a questão dos animais não, tá? Não entra. Então, gabarito letra E, porque ele quer que não é. Próxima questão. Questão número 18. Foi da PM da Bahia. Marcos é oficial da polícia, comandante da guarnição, da qual integrava Pedro, que era cabo da PM, que frequenta a mesma igreja que ele. Durante a atuação funcional de ambos, resultou na prisão em flagrante de um civil. No momento da prisão, Pedro espancou o cidadão, tendo desferido socos e pontapés no mesmo, o que posteriormente lhe deixou paraplégico, além de ter lhe asfixiado com o uso de uma sacola plástica. Tortura, né, pessoal, isso aqui? Essa ação foi realizada para quê? Olha o objetivo. Ó. Para que o cidadão informasse a Pedro onde estava a droga. Pessoal, qual o tipo de tortura que tem aqui? Tortura confissão. Você tortura uma pessoa para ela falar ou revelar alguma coisa. Tá? Então, não tem nem para onde dizer. A conduta de Marcos é o quê? Tortura. Bota um monstro no congelador. É isso aí mesmo, é assim, é dando aula e fazendo as coisas de casa. Pessoal, tô pedindo aqui minha esposa para colocar o Monster no congelador. Daqui a pouco eu vou tomar o energéticozinho, o Monsterzinho aí para melhorar, né? Ficar mais energético aí pra gente estudar velocidade número 1000. Beleza? É isso aí. Bora lá. Isso aí mesmo, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá torturando para o cara dizer onde é que tá a droga. É tortura, tortura, confissão. Levando para o lado do processo penal, essa prova obtida aqui, por meio da tortura, é uma prova ilícita. Questão número 19, vamos lá. Crime de tortura. Prefeitura de Caxias do Sul, 2019. Qualquer canto do Brasil, só muda a banca, mas o assunto é o mesmo. Nos termos da Lei 9.455, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, certo, uma declaração da vítima, para provocação ou omissão de natureza criminosa, também, enfim, discriminação racial, religiosa, também, são as três formas, corretíssimo. Gabarito 19, letra A. Professor, são questões repetitivas. Tortura, ela tem a finalidade de você constranger uma pessoa, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter uma declaração da vítima, com o fim de que a vítima pratique uma ação de natureza criminosa, ou discriminar aquela pessoa por razão de raça ou religião. Qualquer outro aspecto fora desse aspecto aqui não é tortura. Cuidado que também é tortura quando você tem a responsabilidade sobre aquela pessoa e você tortura com o fim de aplicar um castigo pessoal nela. Prosseguindo, questão número 20, vamos lá. Em relação ao crime de tortura, pode-se afirmar que é inafiançável e suscetível de graça e anistia, tá certo, pessoal? Isso aí nada a ver, né? O crime de tortura, ele é insuscetível. Insuscetível de graça e anistia. Ele é inafiançável? É. Vamos lá. Caso não seja cometido em território nacional, mas a vítima seja brasileira ou o agente que cometeu
o crime se encontra em local sob jurisdição brasileira, aplica-se a lei de tortura. Tá certo, pessoal? É possível aplicar a lei de tortura lá em um outro país quando a vítima daquele crime é brasileiro? Sim. Gabarito letra B. É o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada. Como assim, professor? Ora, se a vítima de tortura foi torturada em um outro país, mas ela é brasileira, existe a possibilidade de eu aplicar a Lei 9.455? Com certeza, tá? Com certeza. Então, gabarito dessa questão, letra B de bola, tá, meus amigos? Bacana? Show! Perfeito, gabarito, letra B. Essa questão ela serviu para a gente revisar essa parte da aplicação da extraterritorialidade incondicionada envolvendo a questão da tortura. Bacana? Vamos lá. Questão número 21. Ela diz o seguinte. Caiu na PM de Roraima. Caso seja cometido por agente público, a condenação acarretará em punição administrativa com a perda parcial de sua remuneração e em suspensão de seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ora, caso seja cometido pelo agente público, a condenação acarreta em punição administrativa com a perda parcial da remuneração? Não é total, não? Não é perda parcial, perda total. Bacana? Ele perde totalmente a remuneração dele. Vamos lá, questão 21. Essa questão é boa. Roberto Lopes. Não, não, tá certo. No crime de tortura, você fica suspenso do exercício do cargo pelo dobro do prazo, certo? Beleza? Se você foi condenado a 5 anos, você fica suspenso por 10 anos, tá? Roberto Lopes, soldado da polícia, do estado de Roraima, responsável pela custódia do flagranteado Jucá Estrela. Ao lhe impor intenso sofrimento físico e mental, mediante emprego de violência e grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal ao custodiado, incorre no delito de... Pessoal, vamos lá. O cara era PM. Se você tortura uma pessoa e você é agente público, o fato de você ser agente público implica em aumento de pena. Certo? Gabarito letra E de escola. Beleza? Vamos lá, questão 22. Diz o seguinte, ó, 22. Ó. Terminamos os crimes de tortura? Opa, terminamos. Agora entraremos na lei de drogas. Lei de drogas. Estão gostando, pessoal, da revisão aí? Trouxe só questões de concurso para a gente resolver questões de concurso. Beleza? Nada como a gente responder questões de concurso também para a prova de vocês. Ó, incidência em mais em prova, do artigo 31 ao artigo 47 da Lei de Drogas, tá? Vamos lá. Ele quer a alternativa correta, de cara já. Vamos lá. Um homem foi processado criminalmente por traficar uma pequena quantidade de droga, na medida em que foi flagrado fornecendo gratuitamente cigarros de maconha para seus amigos. Ocorre que, no curso do processo, foi produzido um laudo pericial oficial, informando que essa pessoa, em razão da sua dependência química comprovada, era, ao tempo da sua ação, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, deixa eu entender aqui o que é que está acontecendo. Vamos lá. O homem ele foi preso por
porque ele estava traficando uma pequena quantidade de drogas, certo? Ele foi flagrado gratuitamente. Ocorre que no processo, a perícia disse que na época que ele traficou, vendeu essa droga, em razão da sua dependência química, porque ele era dependente químico, na época que ele vendeu essa droga, ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, ele não sabia o que ele estava fazendo. Por causa de quê? Da dependência dele. Ele estava vendendo droga, mas ele estava drogado e não entendia o que é que ele estava fazendo. Lá na lei de droga, pessoal, existe uma parte que fala da isenção de pena. Se você é inteiramente incapaz de entender o que você está fazendo por conta da sua dependência química, você fica isento de pena. Gabarito, letra C de casa. Não esqueçam disso, tá? Quais são as palavras-chave? Se você, em razão da sua dependência química, era ao tempo da ação incapaz de entender o caráter ilícito daquele fato, então, nesse caso, você é isento de pena. Bacana? Questão recente da PM do Pará, ó, para oficial. Não, isso, por conta do totalmente, né? Ele tem que ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Totalmente, ele era 100% incapaz. Só vai ser isento de pena, ele tem que ser 100% incapaz de entender, ele está fora de si. Vamos lá, questão 23. Pessoal, na lei de drogas, existe a possibilidade da pessoa receber uma diminuição de pena pelo fato de entregar aos companheiros, entregar toda a organização. Existe? Existe, tá? Existe sim. Bacana? Ó, ele colocou um texto aqui e ele falou o seguinte, ó. Teve uma informação lá do Tribunal Regional Federal que diz o seguinte: a informação da ré foi fundamental para a localização do fulano de tal. Então, ela delatou o restante da tropa para a decretação de sua prisão. Ou seja, o depoimento dela foi fundamental para a prisão dos outros. Entendeu? Então, ela fez o quê? Uma delação premiada. É permitido na lei de drogas? Sim. Então, ela colaborou, certo? Ela fez uma colaboração. Observa-se que ela foi beneficiada por uma delação e obteve, com certeza, uma redução de pena. Questão boa, tá? Cobrando. Foi para a sargento da PM do Mato Grosso. Então, ela cobrou o seu conhecimento para saber se você sabia que a possibilidade na lei de drogas de você fazer uma delação premiada. Mas detalhe, não é só o fato de você fazer uma delação premiada que vai reduzir a sua pena. Só vai ter a redução de pena se ela delata e daquela delatação obter um resultado positivo para as investigações. Bacana? Próxima questão. Um guarda municipal verificou que uma pessoa estava servindo de informante para outras pessoas que estavam vendendo drogas. Ora, se está servindo de informante, é a figura de quem? É a figura do colaborador. Vocês sabiam, pessoal, que na lei de droga existe um crime só para o cara que colabora, só para o cara que colabora na lei de drogas. Existe um crime só para ele, é o famoso fogueteiro. Não necessariamente o cara que colabora, ele vai fazer parte da associação criminosa, tá? Então, o guarda municipal foi lá, verificou que uma pessoa estava servindo de informante para outras pessoas que estavam vendendo drogas, em um ponto denominado de boca de fumo do X, servindo como olheiro. O guarda municipal, então, apreendeu e conduziu até a delegacia. Em relação ao crime cometido por essa pessoa, é correto afirmar o quê? Essa pessoa colaborou com o grupo criminoso. Gabarito letra C, pessoal. É o crime de colaboração, de informante. Beleza? Vamos aqui à questão número 25.
Vamos lá. Com base na lei de drogas, não constitui pena a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O que é isso aqui? É o cara que é prego com as trouxinhas de droga. É o famoso porte para consumo. Qual é o artigo, pessoal, do porte para o consumo? É o artigo 28 da Lei de Drogas. Esse artigo ele foi o quê? Vocês já sabem, despenalizado, certo? É o artigo 28, é o cara que é pego só com as drogas para o consumo pessoal dele. Ele responde um TCO, tá? Ele responde um TCO. Quais são as penas que a gente aplica para essa pessoa que é pego no artigo 28? Uma advertênciazinha sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade, certo? Medida educativa de comparecer a um curso. Agora, reclusão não, tá? Reclusão não é uma pena que é permitida. Como ele quer uma alternativa que não constitui uma pena para quem é pego no artigo 28, é o gabarito letra D de dado, certo? D de dado. Então, quais são as penas que são aplicadas para quem é pego no artigo 28 da Lei de Drogas? A advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a um programa ou curso educativo. São as três, tá? Reclusão e detenção não é aplicado a esse crime. Gabarito da 24, letra C, tá, pessoal? Vamos aqui a 26. Ainda sobre lei de drogas. É incorreto afirmar que, vamos lá, não é cabível a concessão de indulto ao crime de tráfico de drogas, ainda que tenha sido aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º. Pessoal, o que é previsto no artigo 33, parágrafo 4º? Alguém sabe me informar? O artigo 33, parágrafo 4º é o que a gente chama de tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado, como o Luiz Eduardo colocou aí, professor? É quando o cara é a primeira vez que ele comete, tá? Primeira vez, tem bons antecedentes, ele nem se dedica e nem participa de organização criminosa. Aí é o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, ele tem uma redução de pena. Professor, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O tráfico privilegiado, que aqui é o mula, por exemplo, o cara pega lá a primeira vez cheio de droga, levando droga de um canto para o outro, é um mula. Tá fazendo isso ali por causa de dinheiro. É a primeira vez, o cara tem bons antecedentes, o cara não se dedica à atividade criminosa, nem faz parte de associação criminosa. É o mula, ele tem uma diminuição de pena para ele, tráfico privilegiado. Agora, perguntinha de prova. O tráfico privilegiado, ele é hediondo ou não? A gente sabe que o tráfico de drogas, o artigo 33, ele é equiparado ao crime hediondo. Porém, eu estou falando do tráfico privilegiado. Será que o tráfico privilegiado, ele é também considerado crime hediondo? Não, pessoal. Então, vamos lá. Vamos raciocinar. É possível eu aplicar o indulto, graça e anistia ao tráfico de droga? Respondam aí. É possível aplicar indulto, anistia ou graça ao tráfico de droga? Não. Não. Não é possível. Porém, como o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, então presume-se que eu poderia aplicar o indulto no tráfico privilegiado. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque ele está dizendo que não é cabível conceder indulto no tráfico privilegiado. Errado. É cabível sim. Por quê? Porque o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo e pelo fato dele não ser equiparado a hediondo, eu não quer dizer que eu também vou conceder o indulto para ele. Eu vou sim conceder, eu posso conceder indulto para ele, porque ele não é equiparado a hediondo, entendeu?
Por isso que o gabarito dessa questão é letra A. Bacana? Vamos lá. Vamos lá. Tá incorreto, né, professor? A condenação simultaneamente no crime de tráfico e associação. O cara foi condenado pelos dois, tráfico e associação para o tráfico. Afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, por estar evidenciado uma dedicação às atividades criminosas. Perfeito. Que é isso aí, professor? Estou traficando, faço parte de uma associação. O fato de eu fazer parte de associação já não tem mais como eu aplicar o tráfico privilegiado para ele. Por quê? Porque ele faz parte da associação. E um dos requisitos é o quê? Que ele não se dedique à atividade criminosa e que nem faça parte da associação. Beleza? O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quanto da pena ao considerar a natureza ou quantidade da droga. Sim. Configura-se a transnacionalidade do tráfico de drogas com a comprovação de que a substância tinha como destino a origem de outro país, independentemente da efetiva transposição de fronteiras. Pessoal, olha que questão bacana. Cai demais em prova. Professor, você sabia que o tráfico internacional, a transnacionalidade, configura um tráfico com aumento de pena? A gente chama de tráfico majorado. Mas a perguntinha que eu deixo para vocês. É necessário que esse cara atravesse a fronteira para que caracterize esse aumento de pena da transnacionalidade? Ou basta você saber que aquela droga está indo para fora? Basta você saber que aquela droga está com a intenção de ser e está indo para onde? Está indo para fora. Não necessariamente precisa ocorrer a efetiva transposição da fronteira para caracterizar o aumento de pena. Tá? Então tá correto o item. Isso, Juliano. É indispensável a expedição de um mandado de busca e apreensão, ainda que se trata de um flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito. Perfeito. Ó, para você, é um crime de flagrante permanente. O cara tá com a denúncia que tem droga dentro do depósito, né? Bom, será que é necessária a expedição de um mandado de busca e apreensão? Com certeza. É indispensável. Mesmo que eu saiba que ali tem um flagrante permanente, 24 horas, é crime, dentro daquele depósito tem droga. Porém que é muito perigoso, pessoal, você fazer isso. Quando acontece situações dessa, principalmente tem depósito, você guarda ou tem depósito, nessa modalidade, é necessário, é indispensável, tá? Que tenha um mandado de busca e apreensão para que você entre exclusivamente naquela modalidade de guardar ou ter em depósito, é necessário que você tenha um mandado de busca e apreensão para você entrar, tá? Próxima questão, 27. A lei de drogas estabelece penas para quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assinar a alternativa que não apresenta uma pena prevista para quem é pego portando a droga. O artigo 28. Quero que todos respondam. Vamos lá. Quais são as penas, pessoal, que a gente aplica no artigo 28? Todos. Vamos lá. Quero todos aí da mentoria. Estou copiando, ó. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a única pena aí que não é aplicada para quem é pego com drogas para consumo pessoal? Eu posso aplicar advertência? Posso prestar serviço à comunidade? Posso aplicar uma medida educativa? Pode. O que você não pode é aplicar prisão, pessoal, porque o crime do 28 ele foi despenalizado. Bacana? Vamos aqui à questão número 28. Vamos lá. Professor, eu estou com dúvida. Vá lá no artigo 31 ao 47 da Lei de Drogas que você vai encontrar. Com relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, é correto afirmar aqui. Vamos lá. 28. Financiar ou custear o tráfico de drogas é crime previsto em lei específica. É errado. Existe o crime de financiamento e está na própria lei de drogas.
O crime de tráfico de drogas é suscetível de fiança, graça e indulto. É errado, pessoal. É insuscetível de graça, anistia e indulto. Um informante que colabora com o grupo destinado à prática do tráfico não pratica crime. É errado. É o crime do colaborador. Responde pelas mesmas penas do crime de tráfico quem semeia, cultiva ou faz colheita de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação da droga. Bom, se é matéria-prima para preparar drogas, ele está preparando a planta, então é o famoso tráfico com conduta equiparada, ou seja, professor, não é a droga em si pronta. Sim, mas ele está cultivando a planta que ela serve como matéria-prima para preparar a droga, então é tráfico. É tráfico lá da conduta, né, do artigo 33, parágrafo 1º. Gabarito letra D, tá? Embora não tenha nenhuma porção de entorpecente, quem se apresenta sobre o efeito de drogas comete crime. Não, pessoal, eu posso chegar chapadão na frente de um PM, mas você não tem a droga materialmente ali no seu bolso, porque você já consumiu. O fato de você estar sob o efeito de drogas não é o crime de uso de drogas, não existe, não é o crime de porte, tá? Pode você se enquadrar em outro crime, por exemplo, um crime de trânsito, caso você venha a dirigir o veículo automotor. Mas não dá para te enquadrar aqui no artigo 28 por estar sob o efeito de drogas. O crime do artigo 28 é quando você está de porte daquela materialmente da trouxinha no bolso, né? Aí seria, sim, aquela porção de entorpecente, você responderia pelo artigo 28. Questão 29. No âmbito da Lei Federal 11.343, se for constatado que o agente que, em razão da dependência, olha lá como as questões são repetitivas, em razão da dependência ou sobre o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Olha lá a palavra-chave. Inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é que acontece com ele, que eu já expliquei, quando o cara está inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o que é que vai acontecer com ele, que eu já expliquei, ele vai ser isento de pena. Próxima questão, número 30. A posse ilegal de substância entorpecente controlada, em circunstâncias que indiquem o propósito do possuidor de fornecimento, ainda que gratuito a terceiros, consiste em... Pessoal, e aí? Eu estou com a posse da substância, com droga, tá? Controlado. Só que as circunstâncias indicam o propósito de eu possuir aquela droga para fornecimento. Ora, se eu estou com duas trouxinhas e eu estou com aquelas trouxas para fornecimento, então já caracteriza tráfico de drogas. Já vai caracterizar o tráfico de drogas, beleza? Crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Bacana? Vamos aqui na questão no 31, onde ela diz o seguinte. Essa questão foi da UES, né, da Guarda Municipal de Fortaleza, em 2014. Ó, como eu falei, a UES, pessoal, ela é uma banca que, às vezes, você tem que ter cuidado em relação, porque ela cobra decoreba de pena, viu? Ela cobra o quê, professor? Decoreba. Decoreba. Decoreba de pena. Aí é aquela velha questão que realmente você tem que saber. Mas você tem que saber só as principais, tá? Precisa ficar decorando todas, não. Vamos lá. O cara que trafica, o artigo 33, né, que é entregar, consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. O cara que fornece drogas, pessoal, ainda que gratuitamente, sem autorização, ele está cometendo o crime de tráfico de drogas, que é o artigo 33, né, da Lei de Drogas. Mas qual é a pena de quem pratica o tráfico? 5 a 15, tá, pessoal?
5 e 15, tá? 5 e 15. 5 a 15 anos de reclusão, pagamento de multa. 5 e 15. Não esqueçam desse relógio. 5 e 15 é a pena de quem comete tráfico de drogas, tá? Vamos aqui à questão número 32. Ela diz o seguinte. Segundo a lei de drogas, quem prescreve ou ministra culposamente... Professor, tem crime culposo na lei de drogas? Tem sim. Geralmente aqueles cometidos pelo enfermeiro, por médico, né? Quem prescreve ou ministra culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou ele faz em doses excessivas. Está sujeito a qual pena, pessoal? É um crime culposo que tem na lei de drogas. É o cara que, por exemplo, coloca uma dose de uma droga lá no hospital a mais, ou ele coloca a droga sem que o paciente necessite. Qual é a pena dele? Bom, nesse caso aqui, o crime culposo aqui, ó, pena de detenção e pagamento de multa. Bom? Detenção e pagamento de multa. Beleza, pessoal? Na verdade, esses três aqui, ó, são as penas do artigo 28, né? Beleza? Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar? Professor, nesse caso Aí. aí, é um crime próprio, né? Rapidinho aqui. Opa, pode fazer a pergunta. Nesse caso aí é um crime próprio, né? Tinha que ser um médico ou um enfermeiro, no caso. Então, ó, quem prescreve ou ministra culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou faz em doses excessivas. Aqui ele não fala necessariamente que tem que ser um médico ou um enfermeiro. Quando eu falo que geralmente acontece com médico ou enfermeiro, é porque geralmente pode acontecer com eles. Mas uma pessoa normal, ela pode chegar e injetar droga numa pessoa. Se ela injetou droga numa pessoa, ela está cometendo um crime de tráfico. Entendeu? Pode ser a pessoa mesmo. Não, então, assim, não é crime próprio. Certo? Se a lei trouxesse dizendo, ó, a pessoa tem que ser tal, tal, aí sim, ele está restringindo, aí seria crime próprio. Porém, pode ser a pessoa mesmo. Tu pode pegar e injetar droga no teu colega, tu vai cometer o crime de tráfico. Entendeu? Pode acontecer culposamente? Pode. Você vai injetar a droga sem que a pessoa necessite, ou se a pessoa necessita, você faz em dose excessiva. Certo? Professor, e se você injetar a droga na pessoa dolosamente? Dolosamente é tráfico. Porque esse crime aí, ele é necessariamente na forma culposa. Entendeu? Necessariamente ele tem que ser feito na forma culposa. Bacana? Deu para entender aí? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Próxima questão. Questão número 33, né? Também foi da UES. Conforme determinação do artigo 41 da Lei 11.343, o indiciado ou o acusado que colabora voluntariamente com a investigação policial é o cara da delação premiada, né? Terá sua pena reduzida. De quanto? Aquele crime lá da delação premiada, pessoal. Quanto é que vai ser reduzida a pena dele? Foi cobrado para agente penitenciário na época da UES, em 2011. Ó. Redução de pena de 1/3 a 2/3. Não decore, ó. 3/3. 1/3 a 2/3. Bacana? Então, o cara que faz a delação premiada colabora com a investigação e se houver resultados bons, vai ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Beleza, pessoal? Gabarito da 33, letra C. Vamos lá, próxima questão. Questão 34. Ainda acerca da lei de drogas, ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo lei de drogas, todos os crimes da lei de drogas,
eles são de ação pública o quê? Incondicionada. Certo? Os crimes da lei de drogas são de ação pública incondicionada. Beleza? Então, gabarito dessa questão, letra E, ó, na 34. Todos os crimes previstos na lei de drogas são de ação pública o quê? Incondicionada. Ação pública, né? Não existe ação privada aqui na lei de drogas. Bacana? O inquérito policial será concluído no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso. Errado. Se ele estiver preso, se é droga, seria quantos dias? 30 dias. Professor, e se ele estiver solto? Se ele estiver solto, tem que ser concluído em até 90 dias, podendo ser duplicados os prazos. Kelvin é flagrado pela PM trazendo consigo um cigarro de substância entorpecente para consumo próprio. Neste caso, Kelvin pode ser punido com pena de privativa de liberdade. Errado, pessoal. Se ele está trazendo uma trouxinha para consumo pessoal dele, é o artigo 28, e o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade, porque foi despenalizado. Bacana? O indiciado ou acusado que colabora, né, com a investigação policial, mesmo não sendo possível a recuperação total. Errado. A gente sabe que essa colaboração ela só vai fazer efeito se houver algum tipo de resultado, tá? Então, se não houver a recuperação total ou parcial do produto, né, nesse caso não vai servir a colaboração. Bacana? Só vai ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3 somente se houver realmente um resultado positivo nessa colaboração. Aquele que oferece droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, muito embora seja crime previsto na lei de drogas, não tem previsão de pena privativa de liberdade. Errado, pessoal. Aqui é o tráfico compartilhado, né? É o uso compartilhado. Aqui a pena de detenção. Detenção para a pena do tráfico aí, do uso compartilhado. É o artigo 33, parágrafo 3º da lei de drogas, tá? Uso compartilhado. É o cara que leva droga para entregar para a namorada para os dois consumirem juntos. Questão 35, vamos lá. Sobre a lei de drogas, assinale a alternativa correta. O que vocês marcaram na 35? Pessoal, a lei de drogas, ela é o quê? A lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. Como assim, professor? Norma penal em branco? A lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. Por quê? Porque a lei de drogas, ela não traz a definição do que é droga. O que vai trazer a definição do que é droga é a portaria da Anvisa. Certo? Letra E. A lei de drogas é considerada norma penal em branco. O tráfico de drogas é crime inafiançável, imprescritível? Não. Tá? É inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Bacana? Então, a lei de drogas é uma norma penal em branco. Questão 36, vamos lá. Com base na lei de drogas, assinale a alternativa correta. Vamos lá, 36. O guarda municipal que expuser a venda de drogas ilícitas, prevalecendo de sua função pública, poderá ter sua pena aumentada de 1/6 a 2/3. Corretíssimo, pessoal. Se você é agente público, e você prevalece da sua função de agente público para traficar, tá? A sua pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. Item corretíssimo. Bacana, gabarito letra E de escola. Bom?
Olha os outros itens aqui importantes, ó. O STF considerou ilegal as manifestações e debates públicos acerca da descriminalização. Errado. Professor, pode haver debates públicos sobre a descriminalização ou a legalização do uso de drogas? Pode sim, é legal, é liberdade de expressão. Então, item errado. Se o agente que for apanhado vendendo drogas e ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra a organização criminosa, poderá ter sua pena reduzida de 1/6 a 2/3, sendo proibida a conversão em penas restritivas de direito. Errado, pessoal. Hoje em dia, na lei de drogas, é permitido a conversão em penas restritivas de direito. Então, anote no seu material. É permitido na lei de drogas a conversão em penas restritivas de direito? Sim, é permitida essa conversão, tá? A lei de drogas tipifica como crime a conduta de oferecer droga eventualmente a uma pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem, desde que haja finalidade lucrativa. Não, pode ser gratuitamente, pessoal. Você forneceu gratuitamente, tá? Quem trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização, estará sujeito à pena privativa de liberdade. Errado. Já falei que o artigo 28 ele foi despenalizado. Bacana? Na questão 37, questão recente, 2021, da PM do Mato Grosso. Ele quer a alternativa incorreta, pessoal, na 37. Vamos lá. Agora a gente encerra a lei de drogas e a gente entra na lei de abuso de autoridade, tá bom? Mas antes da gente entrar na lei de abuso de autoridade, vamos tomar só um gole de água. 2 minutinhos, eu não vou nem sair da tela, tá? É só o tempo que eu tomo uma água aqui para vocês. Beleza? Então não vou sair da tela aqui, tá bom? Um minutinho. Estão gostando da aula aí? Tá bacana? Toma uma águazinha rapidinho pra gente voltar. Voltei. Tá? Vamos continuar aqui porque são muitas questões. Já estamos no final delas, tá? Vamos lá. Paramos em qual, pessoal? Na 37, né? Isso. Vamos lá. 51. Isso aí. Mas vamos cumprir a missão. A gente tem tempo para cumprir essa missão. Vamos lá. Tem mais 15 minutos para a gente arregaçar. Vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta na 37. Sobre os crimes da lei de abuso de autoridade. Ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá.
Pessoal, constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Tá certo isso aqui? Correto, pessoal. Os crimes de abuso de autoridade são praticados pelos agentes públicos e têm uma finalidade específica. Ou beneficiar ele, o agente público, ou prejudicar uma pessoa, logicamente prejudicar um terceiro, tá? Beleza? O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Perfeito. Então, o crime de abuso da autoridade cometido por um agente público, servidor ou não, tá? No exercício das suas funções e a pretexto de exercê-la, lógico, abusou do poder, comete crime de abuso de autoridade. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente com a finalidade de prejudicar. Correto. A divergência na interpretação de lei pode configurar abuso de autoridade. Errado. Errado. Pessoal, se a questão trouxer as divergências na hora de interpretar a lei por parte de, por exemplo, de juízes diferentes, essas interpretações que eles levam não são consideradas abuso, tá? Então, a divergência da interpretação da lei, no abuso de autoridade, não configura abuso de autoridade. Beleza? Gabarito letra C da 37. Vamos lá. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou satisfação pessoal. Perfeito. Então, conduta que é praticada por mero capricho ou satisfação pessoal para prejudicar uma pessoa é abuso de autoridade. Vamos aqui, questão 38. Uma questão estilo Sebrasp, tá? Para a gente fazer uma divergência de questões aí. Recente, aplicado em 2021, em Sergipe. Vamos lá. (38), né? Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de um preso a um interrogatório durante o período de repouso noturno, em caso de flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar a declaração. Pessoal, vamos lá. Se você vai sujeitar um preso ao interrogatório noturno, é crime de abuso? Sim. Salvo se ele tiver em flagrante delito ou se ele quiser prestar depoimento, aí é problema dele. Então, como ele está dizendo, ó, não caracteriza abuso você submeter um preso ao interrogatório durante o período de repouso, em caso de flagrante ou se ele quiser. Correto, é isso daí. Tá? É isso daí mesmo. Se ele quiser, não é crime. Ou se ele tiver em flagrante delito, não é crime. Questãozinha corretíssima, tá? Caiu na Polícia Civil de Sergipe. Vamos aqui à questão número 39. Foi da FGV, soldado da PMCE do último concurso da PM. Vamos lá. Jefferson foi preso por estar comercializando substâncias entorpecentes de uso proibido, ou seja, tráfico de drogas, né? Na ocasião, entendeu que entre os diversos policiais militares que participaram da prisão, tinha se excedido. Por essa razão, ele solicitou que esse policial se identificasse, de modo que pudesse adotar as medidas legais que entendesse cabível na espécie. O policial, no entanto, negou a sua identificação. Pessoal, se o policial nega se identificar, é crime ou não é crime na lei de abuso de autoridade? Nesse caso, a negativa de identificação do policial foi incorreta, porque ele deveria se identificar. Então, como se ele não se identificou, configurou crime da lei de abuso de autoridade. Bacana?
Vamos lá, questão número 40. Chegamos na casa dos 40, show de bola, tá acabando. Vamos para nossas 10 questões finais. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá. É considerado crime de abuso de autoridade constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter uma situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Então, o cara que submete um preso a situações vexatórias, né, constrangedoras, ele comete, sim, crime de abuso de autoridade. Beleza? Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso diurno. Não é no diurno, é no noturno. Deixar justificadamente de comunicar a prisão. Na verdade, é crime se você deixa de comunicar a prisão em flagrante do cara injustificadamente. Bacana? Então, a única alternativa aqui é um crime de abuso de autoridade é a letra C. Vamos aqui à questão número 41. Após atender a uma ocorrência na qual um homem agiu de forma violenta e sexual com uma criança, por entender que a situação foi demasiadamente, ou seja, foi muito contra o pudor e o respeito público, o guarda municipal algemou o criminoso em um porte, com as calças arriadas, mostrando os órgãos genitais como castigo diante da grave tristeza. Então, ele está expondo partes do corpo do preso, né? E aí, pessoal? Está expondo, colocando o preso a vexame, certo? Se ele está fazendo isso, então, nesse caso é crime de quê? Abuso de autoridade, aquela questão do vexame. Bacana? Submeteu o preso à humilhação, vexame. Vamos lá, questão da FGV agora, ó, recente, 2021, no TJ de Roraima. Também cobrando lei de abuso de autoridade. Constitui delito de abuso de autoridade, cumprir um mandado de busca e apreensão em que período, pessoal? Questão que sempre está caindo em prova. Se eu for cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas da noite e até as 5 horas da manhã, você comete crime de abuso de autoridade. Então, assim, para efeito da lei de abuso de autoridade, o dia se estende até as 9 horas, né? Então, seria crime de abuso se você cumpre o mandato após as 9 horas da noite ou antes das 5 da manhã. Bacana? Questão 43. De acordo com a lei de abuso de autoridade, haverá crime quando o agente público, vamos lá, 43, adentrar imóvel alheio ou suas dependências quando houver fundados indícios da necessidade do ingresso em razão. Pessoal, não tem crime aqui. Se ele tem indícios da necessidade, né, e ele vai demonstrar por que ele entrou, então não tem por que ter crime. O crime é quando você permanece astuciosamente no imóvel de uma pessoa sem determinação judicial. E se a pessoa não quiser, logicamente, né? Aí é crime previsto na lei de abuso de autoridade. Bacana? Não é cumprir mandato depois das 5 e antes das 9. É entre as 9 e as 5. Por isso que a letra C está errada. Vamos lá, questão 44. Prefeitura de Crato, 2021. Com base em lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, compreendendo, mas não se limitando a. Pessoal, questão 44. Ó, quem é agente público para efeito de punição da lei de abuso? Pode ser qualquer agente público. Pode ser ele que receba remuneração ou não receba remuneração. Pode ser que ele trabalhe temporariamente. Isso não importa. O conceito é amplo. Mas o conceito de agente não se limita somente ao servidor público, não se limita somente aos membros do Poder Legislativo, não se limita somente aos membros do Poder Executivo. Ele é muito mais do que isso, tá? Então, as alternativas A, B e C estão corretas.
Questão Prefeitura do Crato. Tem alguém do Crato aí, Juliana? Juliana Silva? É da região do Crato? Qual é o teu município, Juliana? Então, o conceito aqui é bem amplo, tá? O conceito de agente público, bem amplo. Ah, Ellen Souza do Crato, é? Ah, Acopiara. Acopiara fica perto aí do Crato, região do Crato. É. Daqui a uns meses eu vou trabalhar para essa região aí. O Icó. Deus quiser. Icó é perto daí de vocês? Deus quiser, eu vou estar aí pelo Icó depois. Icó é bem aqui. Pois é. Deus quiser, eu estarei por aí, mais na frente. 44, questão 45. Isso aí. Questão número 45, Sebrasp. Vamos lá. Lei de abuso de autoridade. Com relação ao direito penal, julgue o item a seguir. Cometerá crime previsto na lei de abuso de autoridade o funcionário público que iniciar uma persecução administrativa. O que é persecução? É investigação, inquérito, né? Administrativo, sem justa causa fundamentada. Questão correta, né, pessoal? Ora, se eu vou iniciar um inquérito contra uma pessoa e não tem justificativa, e o cara iniciou o inquérito para prejudicar uma pessoa, é lógico que ele está cometendo abuso de autoridade. Questão 46, vamos lá. Acerca da lei de abuso de autoridade, pode-se afirmar que... Questão 46, ó. Pessoal, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Perfeito. Então, existem as três esferas. Elas são independentes. Portanto, a existência ou a autoria de um fato pode ser questionada mesmo que decidido no juiz criminal. Errado. Se uma situação de abuso de autoridade ela já for decidida no juiz criminal, não tem por que ser questionada na esfera administrativa e na esfera civil. Letra B. Uma de suas penas restritivas de direito é a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 6 meses a 1 ano. Não dá errado esse prazo aqui, tá? Na verdade, é de 1 a 6 meses. Certo? Então, uma das penas restritivas de direito, né, é a suspensão do exercício do cargo, na letra de abuso de autoridade, né? De 1 a 6 meses. Tem gente perguntando aqui, professor, por que a 43 não é a letra E? Deixa eu voltar rapidinho. É a letra E. É a letra E. 43 é a letra E. Tá aqui, ó. Foi marcado letra E. Beleza? É a letra E. Porque ele quer que haverá crime. Se você está na casa de uma pessoa sem determinação judicial, é crime. E ela não quer, é crime. Beleza? Vou voltar aqui. Professor, qual é o erro da item B? Existe pena restritiva de direito? A suspensão do cargo de 1 a 6 meses? Existe. Tá errado porque não é de 6 meses a 1 ano, é de 1 a 6 meses, tá? Entre os efeitos da condenação está o fato de você ficar inabilitado para exercer aquele cargo pelo período de 1 a 5 anos, tá certo? Aqui sim, ó. Um efeito da condenação, você fica inabilitado para exercer o cargo. E também um dos efeitos da condenação, pessoal, é a perda da função pública. Só que essa perda da função pública, ela é sujeita ao quê, professor? Essa inabilitação é sujeita também à reincidência. Não esqueçam disso, tá? Então, ó, coloque aí no chat. Essa perda da função e essa inabilitação para o exercício do cargo, pelo período de 1 a 5 anos, é sujeito a ele ser reincidente. Ele já tem que ter cometido outra vez o crime de abuso de autoridade. Então, isso aqui é condicionado à reincidência, tá? Juntamente com a perda da função pública também, que para você perder a função pública não é a primeira vez que você cometeu o crime de abuso, você tem que ter cometido um mínimo 2 vezes. Ok. Os crimes previstos na lei de abuso não admite ação privada subsidiária no prazo de... Não. Ó, os crimes previstos nesta lei serão de ação penal pública, certo?
Mas admite-se ação privada subsidiária no prazo de 12 meses? Não, no prazo de 6 meses, tá? Professor, na lei de abuso é permitida a ação penal privada subsidiária da pública? Sim. Vai oferecer quando ele não oferece ali no prazo de quê, professor? Quando não é oferecido no prazo, né? Então, assim, a ação privada tem que ser no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgota o prazo para oferecer a denúncia. Então, não é 12, é 6 meses. É admitido, sim, a ação penal privada subsidiária da pública, mas o prazo aqui é de 6 meses, tá? Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por servidor público, que, no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-la, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Não necessariamente é cometido por servidor público. Pode ser servidor público ou não. Ou não, né? Servidor público ou não. Pode ser temporário. Não necessariamente ele tem que ser efetivo. Tá bom? Por isso que tá errado a letra E. Lá, questão 47. Pois é, porque no finalzinho ele disse, ó, cometidos por servidores públicos. Servidor ou não, temporários, mesmo que não seja remunerado. Por isso que está errado esse item. Realmente derrubaria algumas pessoas. Vamos lá, questão 47. Assinale a alternativa correta referente à lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública condicionada? Não. De ação pública o quê, professor? Incondicionada. A divergência... falou divergência, meu amigo. A divergência na avaliação de fatos e provas configura abuso. Foi o que eu falei para vocês, ó. Repetidas as questões, ó. 2021. Foi da OCP. A divergência na avaliação de fatos não configura abuso, pessoal. Reputa-se agente público, para efeito desta lei, todo aquele que exerce, salvo-se sem remuneração. É errado. O conceito ele é amplo, ele pode receber remuneração, pode não receber, pode ser servidor temporário. Letra D. Constitui efeito automático da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 8 anos. Não. Não é pelo período de 8 anos, não, tá, pessoal? Não é pelo período de 8 anos. A inabilitação do cargo é de 1 a 5 anos. Não é de 8. É um efeito da condenação. E esse efeito aqui é só no caso de reincidência. Vamos lá. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Foi o que eu falei para vocês. Se a questão já foi decidida no juízo criminal, então não tem o que mais se questionar na esfera civil e nem na esfera administrativa. Vamos aqui à questão 48. Vamos lá. Está acabando. Mais 3 questões e a gente encerra. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal. Vamos lá. Todo mundo colocando no chat agora para acordar, para finalizar. Vamos lá. Foi uma questão de 2021, né? Da VUNESP. Os crimes, todo mundo, pessoal, vamos lá. Vamos responder, vamos se empenhar. Essa questão, vocês vão assistir 10 vezes essa revisão que vai ser importante para a prova de vocês. Vamos lá. Os crimes da lei de abuso de autoridade. Ação pública o quê? Incondicionada, pessoal. E aí eu disse para vocês, é admitido ou não é admitido a ação privada subsidiária? É admitido, sim, a ação privada subsidiária da pública. Gabarito letra E da 48. Vamos na 49. Questão da FGV 2021, sobre lei de abuso. Flávio, oficial de justiça de um determinado TRF, no exercício de suas atribuições, ao se dirigir para uma diligência, foi surpreendido por um intenso tiroteio. Em razão disso, Flávio entrou clandestinamente no imóvel de Júlia, sendo que ele permaneceu no local sem determinação judicial,
por longo período e contra a vontade da proprietária. Eu acho que a gente já até respondeu uma questão parecida com essa hoje. Não tinha determinação judicial e contra a vontade da proprietária. Diante da configuração do crime previsto na lei de abuso de autoridade, Flávio foi denunciado no âmbito criminal, sendo certo que, após o devido processo legal, ele foi absolvido, em decorrência da caracterização do estado de necessidade, operando-se o trânsito em julgado da sentença. Paralelamente, foi instaurado um processo administrativo para fim de obter uma responsabilização de Flávio pela respectiva falta funcional. Rapaz, não precisava fazer isso, não. O cara foi se proteger, pô. Tava em estado de necessidade, era a vida do cara que estava em jogo. Vamos ver se a lei de abuso de autoridade traz alguma brecha. Vamos lá. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. O reconhecimento de que Flávio praticou o ato de abuso de autoridade, em estado de necessidade, na decisão prolatada, na esfera penal, faz coisa julgada no âmbito administrativo e disciplinar. Perfeito, pessoal. Se for reconhecido uma excludente de licitude nos crimes de abuso, ou seja, se foi reconhecido uma legítima defesa, se foi reconhecido o estado de necessidade, vai fazer coisa julgada no âmbito administrativo e disciplinar. Por quê? Porque foi reconhecido na esfera penal que ele foi absolvido. Então não tem o que mais se questionar na esfera administrativa e nem na esfera civil. Então, o gabarito dessa questão, letra A, e a gente já resolveu a questão parecida hoje desse assunto. Bacana? Entenderam aí? Texto grande, mas é aquela mesma questão. Basta você entender aí o básico. Vamos lá, questão número 50. Questão Sebrasp, para questão que caiu em 2021, concurso da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Com base na legislação relativa aos crimes de abuso de autoridade e atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Caracteriza abuso de autoridade, cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, sem justa causa. O que é que tem a ver, pessoal? Fora do horário de expediente, só caracteriza se você cumprir entre o horário de 21 horas e antes das 5 horas. Então, questão 50 está errado. Se você vai cumprir o mandado de busca e apreensão entre 9 e 5, aí é crime de abuso. Não tem esse negócio de fora do horário do expediente forense? Não. Se você vai cumprir entre as 9 e as 5, show de bola. Aí entra no crime de abuso. E a nossa última questão da noite diz o seguinte. Foi da questão da IDECAM, PFOSSE 2021. Ivo foi preso em flagrante pela prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo. Crime hediondo, né? Crime hediondo. Mesmo após 24 horas do flagrante e sem qualquer justificativa, a autoridade policial ainda não havia feito a necessária comunicação da prisão em flagrante da autoridade. Olha que situação, o cara foi preso e o delegado ainda não tinha comunicado a prisão para o juiz. Nessa hipótese, será que se eu deixar de comunicar a prisão do cara imediatamente, entra no crime de abuso de autoridade, pessoal? Hein? Vamos lá, saideira. É simples. Deixar de comunicar a prisão em flagrante ao juiz é crime de abuso de autoridade? Dentro do prazo imediatamente? Qual é o prazo? Imediatamente. Quando você deixa de comunicar uma prisão, é um crime que você pratica na forma omissiva, concorda comigo? Você se omitiu. Deixar de comunicar é uma omissão. É crime de abuso? Sim. Então, se consumou com a omissão da autoridade que não comunicou. Então, a atitude do policial configura crime previsto na lei de abuso, crime omissivo próprio, que não admite tentativa, com certeza. Consumando-se com a mera omissão. Gabarito, letra A, tem nem pra onde correr. Tá, pessoal? Então, o preso, a prisão dele tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. Senão configura crime de abuso de autoridade. Pessoal, olha, terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Pode terminar a gravação aí, tá? E, beleza? Pode ser relaxada a prisão dele por ilegalidade, tá, Karen? Perfeito? Coloquem aí nos comentários o que, é que vocês acharam da aula.
Tá certo? E se vocês já acharam a aula produtiva. Beleza?